E aí, tudo bem? Chegamos à edição 3 do Papo Doc, esse podcast criado pelo meu querido amigo Marcos Castilho, CEO da Arquivotec. Hoje a gente tem uma pauta aqui bem interessante. A gente vai falar sobre digitalização de documentos. Ele que é uma das maiores referências no estado de Santa Catarina, quando o assunto é guarda de documentos, digitalização, o que mais? Armazenamento, organização. Cara, a lista aí é grande. E a gente já vai começar seguindo aqui ainda no ramo, no nicho de clínicas médicas, hospitais. A gente vai trazer aqui algumas informações que podem ser muito, muito relevantes aí para o teu negócio, para a tua clínica, para o teu hospital, né? A gente fala bastante, né? Tem falado bastante aqui do Papo Doc e a gente, principalmente quem não assistiu o último episódio, a gente acabou dando alguns insights sobre digitalização, né? E quando a gente pensa assim no gestor da clínica, quando a gente pensa tanto da clínica quanto no hospital, né, a gente fala em digitalizar documento. O que tu acha? O que é a tua percepção desse teu, né, da tua jornada aí? O que normalmente ele quer resolver de verdade? Tu acha que ele tem medo de alguma coisa em específica? Tu acha que é medo de perder documento, LGPD? O que tu acha que se acontece aí que esse gestor toma essa decisão? Bom, Rodrigo, falar de digitalização hoje, ele é algo que está muito em voga em função dos inúmeros processos digitais que nós já temos, né? Então, durante um tempo, a gente teve o espaço da curiosidade, né? De que é, quando é, que bicho é esse quando chegou, nos anos 2000, 2001, né? Foi quando eu participei do meu primeiro projeto de digitalização, 25 anos atrás, realidade. E aí... Mas a CUT está impressionante, tá impecável. Obrigado. Impecável. Eu diria que são bons vinhos, né? São excelentes São vinhos escolhas. excelentes. Isso. Como é que chama? Não, rolhas excelentes? Não, né? Rótulos. Excelentes rótulos. Isso. Gente, eu posso afirmar que o negócio... A gente pode fazer um podcast só de bons vinhos aqui que vai dar assunto. Não, vai dar assunto, mas não é tanto. Não é pra tanto. Conheço mais de gestão de documentos do que de vinhos, então, propriamente falando. Perdão, não vou te interromper. Então, a gente falando de digitalização, o primeiro ponto hoje, na sua grande maioria das clínicas, hospitais, a gente já fala no prontuário eletrônico. Né? Provavelmente já deve ter parado uma consulta médica. Antes a secretária ia lá, abria a gaveta, pegava o prontuário, ia ter o consultório, entregava, o médico anotava tudo na mão, enfim. Hoje, praticamente, isso já não existe mais. Né? Porém, para que comece a utilizar esse prontuário eletrônico, tu tem que ter o legado do teu paciente dentro da tua base de dados, dentro do teu sistema de gestão. E aí onde entra a digitalização de forma efetiva. Né? E então, no primeiro momento, a digitalização, ela sempre... O sonho de consumo de todas as empresas é digitalizar, inclusive clínicas, hospitais, por tudo isso que eu acabei trazendo, né? Então, assim, o que o gestor pensa? Primeiro, ele quer digitalizar e jogar fora. Quer liberar aquele espaço lá. É o sonho de consumo. É possível? Sim, é possível. Nós temos hoje o decreto que fala, 10.278, que fala especificamente sobre digitalização, regulamentação. A área médica tem uma resolução do CFM que fala sobre, e além disso a gente ainda tem um decreto, uma lei federal, que fala sobre o processo de digitalização, né, seguindo todos os requisitos, seguindo todos os critérios, porque digitalizar não é simplesmente transformar um documento em um PDF. A gente já tem inúmeros casos, inclusive judicialmente, que já demonstraram a comprovação da falta de os requisitos básicos para que aquele documento tenha validade na esfera jurídica. Então, antes de digitalizar, de sair digitalizando, se atenta aos critérios, se atenta às demandas específicas da clínica, se atenta às especificações do teu software que vai receber essas imagens, porque não adianta a gente simplesmente digitalizar, colocar tudo isso dentro de uma pasta do servidor e por aí ficar, e quando precisar, e que sempre precisa, ir lá e localizar. Então, tem que ter uma série de critérios. Então, quando o gestor pensa em digitalizar, ele pensa justamente isso. Ou alinhar as duas tecnologias, né, que é a implantação do prontuário digital com o passado dele, o legado dele, que é em papel. Então, ele precisa fazer esse processo de migração, e eu já participei de inúmeros projetos aqui na região de Florianópolis, onde nós estamos sediados, né, por isso que eu costumo citar. Nós, já nesse sentido, e, assim, como consequência disso, ele desocupa espaço, ele ganha agilidade no acesso à informação, ele centraliza todas as informações, e sim, a questão da LGPD também é um dos critérios. Também é um dos critérios. Porque a partir do momento que tu organiza e gerencia,
automaticamente tu diminui os riscos punitivos da LGPD, porque está centralizado, está com critérios de acesso, está com relatórios de auditoria. Então, respondendo à tua pergunta inicial, todas as alternativas são corretas. Ele ganha espaço, ele ganha tecnologia, ele ganha segurança na LGPD, ele adere à moda, se for o caso, né? Hoje em dia quer manter tudo digitalizado, e principalmente ele ganha agilidade e segurança da informação que foi gerada ali dentro da clínica, né? Então, todos os pontos são atingidos quando a gente fala de digitalização. Que legal. Tu falou aí bastante sobre essa coisa de sair digitalizando, né? E eu vejo que tem bastante, acompanhando as notícias, e desde o advento que a gente começou a fazer o Papo Doc, comecei a me inteirar mais, e aí eu vejo muito isso, né? Essa coisa de digitalizar tudo, pensando que vai resolver o problema, que vai determinar isso tudo. Mas eu queria entender o que acontece com a clínica que ela começa a fazer isso sem muito critério, assim, porque existe alguns critérios que precisam ser cuidados, definidos, né? Ou, enfim, conduzidos. Requisitos, tanto técnicos quanto de gestão, né? Porque imagina que tu tens uma caixa com diversos documentos, tu digitaliza aquela caixa e coloca dentro do servidor. O que tu fez nesse movimento? Trocou a bagunça digital, a bagunça física pela bagunça digital. Uau. Então, digitalização é uma etapa do processo. Então isso é importante a gente desmistificar. Eu acho que esse nosso bate-papo é justamente para isso, para desmistificar algumas coisas já existentes. Alguns chamam de mitos, talvez, enfim. Digitalização, ela é uma parte do processo. Quando o processo de digitalização chegou no nosso país, a gente chegou com uma sigla chamada Gerenciamento Eletrônico de Documentos. O GED. GED. Tá, o GED. Exatamente isso. E aí o nome já diz, gerenciamento. Então, você, gestor, que já deve ter pensado isso, não vou contratar Arquivotec, porque é caro, a cabecinha do gestor. É mais econômico eu pegar um scanner, ou até mesmo, que é pior ainda, pegar uma multifuncional, digitalizar aqui interno e guardar no meu servidor. Vai estar trocando 6 por meia dúzia e não vai estar resolvendo o teu problema. Primeiro, porque o scanner multifuncional não vai atender suas necessidades, ele até digitaliza para aquela movimentação, aquela coisa pontual, mandar para aqui, mandar para lá, mandar para o médico, mandar para o paciente, enfim. Mas para atender os requisitos, uma série de coisas, ele traz uma imagem mais carregada, apesar de a gente ter boas multifuncionais hoje. Segundo, tu tem que seguir os critérios da legislação, tu tem que ter um software, tem que ter um processo de gestão que imputa os metadados, faz toda a cadeia de custódia, faz todo o gerenciamento, incluindo hash, data, assinatura, localização, enfim, uma série de requisitos que o decreto manda. E terceiro, agilidade. Por mais barato que tu acha que seja fazer dentro da tua clínica, quando tu faz análise do payback durante 12 meses, tu vai ver que não vale a pena. Porque o que o teu funcionário vai fazer em 1 ano, às vezes a Arquivotec faz em 3 meses. Né? Agora, hoje ainda a gente foi acionado por um cliente que a gente tem em Lages, para ir até Lages, pegar os prontuários médicos e fazer a digitalização, justamente por isso, porque ela tem um prontuário eletrônico lá. Ah, mas por que ela não usa? Porque ela é uma clínica de cirurgia oftalmológica, oftalmologia, e acaba fazendo mutirões de cataratas. Só que ela faz direto nos hospitais, faz fora da cidade, da região que ela é sediada. Então tem que ser tudo manuscrito. Ela manda pra gente, a gente digitaliza, ela incorpora isso no sistema dela, pega todo o histórico do paciente, e aí como a gente cumpre todos os requisitos legais, a gente faz o processo de eliminação desses documentos, porque ela cumpre. E esse é um caso interessante, consolida o que eu havia falado anteriormente, porque ela fazia internamente. Ela tinha um funcionário fazendo internamente, digitalizando, e puxando, e colocando, e aquilo acumulava, ela voltava no mutirão e tinha mais, voltava no mutirão e tinha mais, voltava no mutirão e tinha mais, e justamente porque não se tinha a evolução e não se tinha os resultados que ela pretendia. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de cumprir os requisitos da legislação e não simplesmente digitalizar. A gente precisa gerenciar, porque senão a gente vai trocar a bagunça física pela bagunça digital. E isso é um resultado igual a nada. Por isso que muitos projetos de digitalização, Rodrigo, dizem que a digitalização não serve para nada. Durante muito tempo teve esse mito no mercado. A digitalização só serve para nada porque não tem validade nenhuma, não tem. Não, ela tem. Se ela for cumprir os requisitos, se ela cumprir a legislação, se ela cumprir todos os passos, ela tem sim. Além do acesso ágil à informação, de ter um backup digital, que tu pode replicar esse backup digital em N servidores que tu tens, se assim tu preferir, tu pode também eliminar o papel. E tem um pouco de ordem certa, isso porque tu fala bastante disso, né? De primeiro organizar, depois descarta o que pode sair, depois tem a parte que tu organiza, né? Aliás, que tu, enfim, digitaliza mesmo esse processo.
por que isso importa tanto para a saúde? Tem alguma coisa específica aí que a saúde tem que ter um cuidado a mais? Eu não diria para a saúde, Rodrigo, eu diria para o gestor, eu diria para o bolso. Tá? Porque quando tu gere esse processo antes de efetivar a digitalização, como eu falei em episódios anteriores, a digitalização, dentro da cadeia de gerenciamento de documentos, ela é talvez o serviço mais caro. Porque, repito, a digitalização é só uma etapa dele. Antes de digitalizar, tu precisa fazer todo o processo de organização, higienização, digitalização, que aí sim é uma etapa do processo, que é transformar o documento físico em virtual. Tu precisa fazer o controle de qualidade dessas imagens, imputar os metadados, metadados que eu quero dizer, nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, enfim, contrato, CNPJ, fornecedor, diversas situações nesse sentido, aí tu imputa neles metadados, que são esses metadados que serão responsáveis para que tu faça a busca da documentação. Então, quando precisar procurar, eu preciso do paciente Rodrigo da Silva. É pelos metadados que ele vai lá e vai recuperar dentro do software. Então, por isso que é tão importante. Depois disso, tu consolida, gera as imagens, salva e importa no arquivo. Consegue entender que existe toda uma cadeia, um ciclo, para que aí sim tu atinja o gerenciamento eletrônico do documento. Hoje já evoluiu para ECM, daqui a pouco vai se... Enfim, as famosas siglas e evoluções que se tem. Mas a essência é essa. É gerenciar, fazer com que esse documento esteja gerenciado e esteja digitalizado e esteja acessado. Então, por ser um processo complexo, sabe, equipamentos de tecnologia, muitas pessoas envolvidas, mão de obra, software de gerenciamento e de armazenamento, ele acaba se tornando um processo mais caro. E aí eu te digo, por que eu sempre bato nessa tecla? Por que nós vamos digitalizar uma caixa, gastar dinheiro com isso, se ela já pode ser eliminada, ela não tem mais validade legal? Trazendo para a nossa situação hoje. Imagina um paciente que está há mais de 20 anos sem consultar na tua clínica. Não tem por que tu manter aquele prontuário médico dele em arquivo. Nem tampouco digitalizar ele. Não precisa. É literalmente estar jogando dinheiro fora. Então, fazer todo esse processo, pensar num projeto de gestão arquivística como cada etapa, de cada forma, dividindo, fatiando ele, dá mais trabalho. Dá, mas traz economia, traz gestão, traz resultado, traz valor agregado ao teu projeto. Mas se tu exclui esse de 20 anos, deu 20 anos e 2 meses, como é que ele vai provar que ele não foi o último ali que ele teve aquele prontuário, sabe? Tu tem todos os registros através de Mas em algum lugar a empresa tem que ficar com esse registro. Exatamente. Não digo nem o prontuário. Isso. Não digo nem o Tem que prontuário. estar em algum lugar que o seu João veio aqui em janeiro de 2020, sei lá. Então, 20 anos depois, ele não consultou mais, enfim, aí é um registro que não digo o prontuário em si, porque aí tem as clínicas e hospitais acabam tendo a gestão dos dados. Isso, tá. A gestão dos dados, né? Que aí onde o cara... Que aí ele tem que saber que ele foi lá, porque deu entrada no hospital, dia tal, então ele sabe puxar o histórico do paciente, ele sabe qual é o prontuário que ele gerou, qual é o número de atendimento, data, horário, enfim, ele sabe. Então, os sistemas de gestão, no caso de dados das clínicas, os RPs, podemos chamar assim, eles acabam dando esses dados que possibilitam a gestão e eliminação desses documentos. Mas, de toda forma, a gente está falando muito de prontuário, mas a clínica também gera documento administrativo. Tá. Gera documento contábeis, RH... contrato. Porque, então, assim... Impostos, né? Essas impostos, contratos com fornecedores, notas fiscais, movimento, balanço, etc. Ela gera. Da mesma forma, ela gera. Ela é uma empresa. E aí? Também. Então, esse cuidado, eu acho que para a clínica crescer, ela precisa ter gestão. Para um projeto de documentação, seja qual for ele precisa de gestão também. Então, gestão é a palavra-chave. É olhar o projeto de uma forma ampla, buscar um apoio de uma empresa especializada, de alguém que entende do assunto, para que juntos possam discutir qual é a melhor solução adequada à tua demanda. E nem sempre é digitalização. Durma com barulho desse. Nem sempre é digitalização. Porque o sonho é digitalizar, porque está em voga. Principalmente com o advento da pandemia agora, que aí muita gente home office, muita gente precisava dos documentos, aí não estava, enfim, beleza. Se muita empresa se tornou digital nesse momento, daquele jeito. A gente recebe algumas consultas, não, porque meu arquivo está cheio, meu servidor está cheio de arquivos, eu preciso organizar, preciso gerenciar. Boa sorte. Esse é um trabalho que vocês têm que fazer interno, nós não temos a mínima condição, até por uma série de requisitos técnicos, tem que ser o dono, conhecedor até para organizar o documento digital, nós acabamos não desenvolvendo. Então, com essa virtude da digitalização, isso virou moda, isso virou tendência de mercado. Mas nem sempre a gente vê nas passarelas.
Vai nós usar o que tem nas passarelas. Modelos prontos para aquilo. E a hora que a gente aplica na nossa empresa, a gente vai botar, vestir a roupa, a gente vai ver que não é nada daquilo, que não entrega nada daquilo. E a mesma coisa nos grandes projetos. É só modinha, mas não é usável, né? Não traz o resultado que tu espera. Exato. Não é o resultado que tu espera. Então, não dá pra gente replicar, não dá pra gente pensar em digitalização só porque todo mundo está digitalizando. E aí, clínica médica, eu acho que dá pra fazer o trocadilho, né? Porque os médicos vivem falando isso, né? Não sai tomando, se automedicando, não sai tomando o remedinho que o amigo tá tomando, não toma... Não, os médicos falam isso, então é a mesma coisa. Não adianta copiar outra clínica que fez um projeto similar, ou copiar outro hospital, ou sair digitalizando porque, olha, não, o fulano disse que é fácil, eu vou resolver, eu vou digitalizar, eu vou eliminar e tocar fogo em tudo. Pode. Não toca fogo, tá? Por favor. Mas você pode eliminar após digitalização. Não esquece de cumprir os requisitos mínimos e obrigatórios que diz na legislação brasileira. Então, digitalize, elimine, só que cumpra os requisitos. Se não, boa sorte com a justiça, se necessário for um dia. Entendi. E o próprio CFM, né? Ele tem uma regra bem dura aí dos tais 20 anos para alguns documentos, né? E aí eu fico pensando assim, né? Guarda prontuário, exame, termo de consentimento, até botei aqui. E aí o documento digitalizado, ele tem o mesmo valor jurídico, assim? Ele pode ser classificado como um documento legítimo? Então, pelo que tu está dizendo, sim, normal. Sim. Documento digitalizado, de novo. De um jeito que deve ser. Que deve ser cumprido o que diz. Porque aqui a gente tem a gente precisa fazer uma consolidação desse regramento, digamos assim. Porque o CFM foi um dos primeiros pioneiros, primeiros pioneiros é pleonasmo, mas foram um dos pioneiros a lançar a regulamentação específica sobre a digitalização de documentos e prontuários médicos. Logo depois veio veio uma regulamentação federal, final do mandato do Michel Temer. Foi isso. Aí depois veio o governo Bolsonaro que fez a legislação do decreto 10278, que tornou qualquer tipo de documento legal. Até então era só para área médica, aí depois 10278 veio tornando todo e qualquer documento com validade legal. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Digitaliza, cumpre os requisitos que está descrito no decreto, precisa fazer essa consolidação dessa lei, né, para ver qual exatamente os critérios e que sobrepõem ou os que estão acessórios ao outro. Fazendo esse critério, faz a digitalização, armazena isso. Só que aqui a gente tem que ter todo o cuidado, né, Rodrigo? Pensar que o sonho de consumo é esse, eu sempre falo. É digitalizar e jogar fora. Só que vamos pensar no armazenamento digital. Porque aqui eu posso falar uma curiosidade, posso falar um case negativo de um grande hospital da Grande Florianópolis que teve anos de documentos digitalizados, milhões de reais investidos, que infelizmente os backups não estavam adequadamente preservados e infelizmente se perdeu. Meu Deus. Foram assim... E coincidentemente, eu acho que eu já falei em um dos podcasts, não sei se foi no episódio 1 ou 2, mas eu acho que foi no 1, no mesmo hospital, que jogou aqueles documentos fora com 20 anos só, sem se preocupar da última data de atendimento. Foi o mesmo. E ele fica aqui na Grande Florianópolis. Então, assim, cuidado. Cuidado, porque por mais que pareça ser fácil, por mais que seja adequado, seja bom ter tudo digital, ele precisa ter todo esse cuidado do armazenamento digital. Cuidado com a preservação, cuidado com a continuidade, cuidado com os backups. Então, tudo isso precisa ser pensado também no projeto de GED. Por isso que eu repito a pergunta, a minha afirmação, que nem sempre GED é a melhor solução para a tua clínica e hospital. Pensando que digitalização custa, né? Que conta é que fecha para o gestor, assim? Porque a gente pode estar, muito gestor nos assistindo aqui, ele pode estar pensando assim, putz, talvez seja o serviço que tu tens mais valor agregado de todos, né? De todos. E que conta é essa? Metro quadrado? A gente até falou bastante no primeiro episódio sobre metragem, sobre possibilidade de ter lucro. O Marcos trouxe N casos muito legais. Assista, tá? Vai aqui no link aqui do nosso canal e dá uma olhada lá, porque, cara, vale bastante a pena aquele episódio. Mas essa conta aí, né? Que tu acha que o gestor tem que se atentar aí, que ele pode fazer uma reversão para, né, que impacte no bolso? Cara, a digitalização, ela é diferente do armazenamento de gestão, que tu bem mencionou, que a gente consegue fazer um ROI bem estabelecido, porque a gente consegue trazer
o metro quadrado, o centavo, o condomínio, enfim. Tá. A digitalização, a gente já muda um pouquinho a concepção dela, Uhum. porque a gente precisa trazer o valor agregado que ela traz, que é atualização tecnológica, que é ter uma clínica moderna, que é ter uma clínica com acesso fácil e imediato aos prontuários, a eliminação da tramitação do papel, a utilização somente de dados virtuais, via sistema. Então, a gente traz ali alguns pontos que, efetivamente, um ROI, claro, como a gente tem na guarda, a gente não consegue. Tá. Então, a digitalização, a gente traz o quê? Uma outra concepção para o gestor pensar na questão de gestão, na questão de valor agregado, aquilo que ele está entregando de experiência para o seu paciente. Eu, recentemente, precisei de uma consulta médica, eu agendei pelo WhatsApp, sem falar com ninguém. Chatbot. Aquilo me trouxe uma experiência gigantesca, porque ele me pergunta se eu quero ir de manhã à tarde, ele me traz o médico. Então, esse é o valor agregado. E a digitalização, justamente, ela traz isso. Obviamente que na clínica, se o cara me atendeu com chatbot, não vai ter papel nenhum, né? Óbvio, não tinha. Tramitou tudo digital, tudo bonitinho. E aí, única, que é aí onde entra a digitalização, só que aí a digitalização para tramitação de informação e cobrança, e enfim, eu tenho um ponto muito sensível, Rodrigo, das clínicas e hospitais, que é o quê? É o seu sistema de faturamento, de cobrança financeiro. Porque quando eles precisam, quando tu chega pelo plano de saúde, contra os planos de saúde, né? Tu vai fazer a tua ficha, enfim, teu cadastro, tu assina, e eles já digitalizam e já incorporam aquilo ali, ou no faturamento dele, ou já no fluxo deles interno do sistema. E me resta uma curiosidade ainda sobre isso, que eu ainda não perguntei, né, se eles já eliminam o papel ali da origem. Porque eles digitalizam automaticamente, e muitas requisições já são digitalizadas, eles já te devolvem. Teu documento hoje já é digitalizado na hora, já te devolve. Então, a digitalização também serve como uma ferramenta de diminuição do tráfego. Porque, nesse quesito, é importante a gente pensar que digitalizar eu pegar a tua requisição médica, ir lá tirar uma cópia e ficar comigo, é a mesma coisa que eu pegar a tua requisição médica, digitalizar no scannerzinho que ele tem na recepção e implantar no meu sistema interno. Tu consegue entender que são cópias simples? As duas são cópias simples? Consegue entender que esse documento digitalizado, se impresso de novo, ele vai virar a mesma cópia simples aqui? Sim. Então, isso é uma outra vantagem da digitalização. Processos. Para que eu vou ficar com cópia? Conselhos de classe, às vezes, possui. Por que vai ficar com cópia do Joãozinho, da Maria, do Pedrinho, de toda a documentação dele? Então, digitaliza já toda a documentação. Precisa ter essa documentação para abrir o processo, abrir o registro. Mas digitaliza e aí coloca direto e já segue o fluxo direto na digitalização. Então, o valor agregado é tecnologia, é experiência para o teu cliente. Porque a gente entra em algumas... Claro, tu vai liberar o espaço físico, uma possível eliminação, quando cumprir os requisitos, tu vai economizar na hora homem do funcionário, na hora homem ou mulher, né? A hora do funcionário, que é aquela hora consumida para ir lá pesquisar, recuperar a informação ou qualquer outra coisa. Então, tem alguns critérios que você pode incluir no ROI, mas na minha visão, o principal é esse valor agregado, que tu entrega para o teu paciente, que tu entrega para o teu corpo clínico, né, porque às vezes tu é gestor da clínica e tu tem que trazer médicos associados, talvez, me perdoe, não sei se é assim que se fala, se trata nesse meio, né? Mas, minha clínica é sem papel. Aí o cara, pô, legal, então tá, então eu vou trabalhar lá, vou atender meus pacientes lá, vou alugar tua sala, enfim. É algo nesse sentido. A gente não consegue ser tão objetivo e claro quanto na guarda. Mas a gente consegue isso, economizar hora homem de funcionário, economizar espaço físico, né, do acesso, e aí a gente entra no terceiro, que para mim é o melhor, que é o valor agregado que tu entrega de experiência ao teu paciente e aos teus prestadores de serviços, sendo médico associado, né, dentro da sua clínica. Eu já estou no terceiro Papo Doc, fora o meu histórico com ele, com o termo, com o mercado, né? E eu vou dar uma de ousado aqui agora, eu vou dizer que tem um quarto benefício aí que eu acho. Opa, esqueci de um. Olha a minha ousadia aqui. Mas não tem a prevenção de riscos? Sim. Vai que pega fogo, vai que... Sim, bem pensado. Né, Porque a partir do momento que tu tem, tu torna no backup digital. Porque a gente pode fazer uma analogia aqui a seguro. Por que a gente faz seguro? Para uma prevenção, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Digitalização boa. Bem audacioso você, mas você foi... pensou bem, pensou com cabeça de gestor, exatamente. Eu esqueci desse ponto. E esse que tu cria um backup, né? Claro. Um backup digital que tu pode duplicar esse backup em alguns servidores e aí tu conduz a custódia e o armazenamento durante muito benefício. Toda a trajetória. Eu acho que projetos de gestão documental, quando bem aplicados,
bem contratados e gerenciados, ele só traz benefícios para qualquer tipo de empresa. Sim. Seja para pequena, para média ou para grande. Porque todos eles têm dores, todos eles têm demandas, e esse é o grande objetivo. E aí toda essa expertise que eu tenho, que tu falou no momento da abertura, a gente utiliza para atender esse cliente e identificar. Claro, eu adoraria vender projeto de digitalização toda semana. Para eu ter mais valor agregado para o cliente e para mim, enquanto CEO da empresa, enquanto empresário. Mas, às vezes, ele não é a melhor solução para aquele cliente. E aí trago toda a minha expertise na área, todos os meus estudos e demonstro para o cliente por A mais B. Então esse é o grande desafio e por isso que eu sou tão apaixonado por essa área de gestão da informação, de documentos, gestão de arquivística, aí depende de cada um. E gosta de conversar, né, pessoal? Vocês dá para ver, né? Não, mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal aqui, você tem que prestar atenção, você que está assistindo aqui, que chegou até aqui. A Arquivotec tem este encontro que a gente faz aqui quinzenal. Temos uma data agora, 15 em 15 dias. Né? Temos este encontro quinzenal, mas além disso, tu tens o site da Arquivotec, o link está aqui. Lá você tem uma área de blog alimentada regularmente, com muito conteúdo de valor extremo. Aliado a isso, ainda dentro do site da Arquivotec, tu tens um formulário para te ter 30 minutos, e não vai ser isso, tenho certeza, mas tu vai ter 30 minutos de papo com o Marcos, para ele entender, diagnosticar e te ajudar aí na melhor decisão, a melhor tomada de decisão para que isso impacte da melhor maneira aí o teu negócio. Então, cara, é muito legal isso, né? Genuinamente uma empresa preocupada, isso tudo é investimento, né? Então, mas é uma entrega de valor, e eu fiz todo este gancho, essa volta toda, para te dizer uma dica verdadeira, assim, para te dizer assim, se a gente fosse pensar num erro que uma clínica, um hospital, que ele comete, assim, se tu pudesse ajudar o cara para ele olhar assim, este erro aqui, está cometendo e que a digitalização pode te ajudar e que ele pode estar lá agora, neste momento, passando por isso. Tens alguma coisa em mente aí? Ou fiz uma pergunta extremamente bem elaborada, que pegou o nosso entrevistado de calças curtas aqui? Literalmente. Nossa, mano. A gente está pegando intimidade aqui no vídeo. A gente já falou de vinho hoje, hein? Vocês... Cara, não, alguma coisa que vai dar processo, que pode dar processo lá na frente. Eu acho que aquilo que a gente já falou durante toda a nossa bate-papo de hoje é digitalizar de qualquer jeito, sem respeitar os critérios e, em seguida, eliminar a documentação de qualquer jeito. Então, ó, eu acho que assim, duas dicas importantes. Digitalizar de qualquer jeito. Quer fazer aí alguma coisa nesse sentido? Cara, vai correr alguns riscos, que, claro, o Marcos citou algumas coisas aqui, mas que o time dele faz com domínio completo. Sim, e de acordo com além das ferramentas necessárias. Exatamente, softwares, etc., de assinatura. Então, é ter esse cuidado, errar enquanto gestor, de querer, às vezes, a velha clássica, né? A economia burra. O barato sai caro. A economia burra também pode ser, mas o barato sai caro. O teu é mais delicado, o meu é um pouco... pode ser, mas enfim, ter esse cuidado. Não saia digitalizando de qualquer jeito. Quer fazer processo interno? É possível, é possível. É possível, como eu falei. Muitas empresas, muitas clínicas, muitos hospitais já imputaram no seu processo a digitalização. Que, repito, a digitalização é uma única etapa. Mas para a função que eles estão fazendo naquele momento, é eficiente e resolve o problema deles. Que é a digitalização na recepção já da entrada, imputa os dados ali, resolve, ponto, e segue o fluxo. Então, ainda mais hoje, com o advento da receita digital, né? Já vi na sua grande maioria por QR Code, tudo bonitinho, assinado eletronicamente, então os caras só imputam ali, às vezes nem imputa, já recebe pelo WhatsApp. Então... Mas aí, Marcos, desculpa te interromper de novo, mas eu aqui ousando de novo, mas aí tem um lance também que tu tem, certamente, contratos bem rigorosos com servidores, né? A gente não sabe onde ele está deixando, se numa máquina, porque também digitalizar na máquina que está no balcão da recepção... Aí a gente fala da cadeia de custódia, a gente fala desse cuidado com a gestão, e hoje eu trago aquele hospital aqui da Grande Florianópolis que perdeu tudo. Perdeu milhões de reais investidos. Milhões mesmo. Às vezes é uma infra que ele tem que ter um cuidado que mais vale terceirizar isso aí. De verdade. Sim, até pelo custo. Exato. Até pelo custo. Porque hoje eu tenho um servidor dedicado aos meus projetos. Claro. Só que eu não atendo só um projeto. Sim. Então eu consigo diluir todo esse meu custo dentro com todos os meus clientes. Ele não vai conseguir diluir. Claro. É o servidor dele. Ah, Marcos, mas tu tem no mesmo servidor alguns clientes. Sim, mas cada um respeitando... Assim como nas tuas prateleiras lá do estoque físico. Exatamente. Respeitando sigilo, respeitando segurança da informação, todos os critérios, enfim, isso aí, fiquem tranquilos que todos os requisitos estão sendo cumpridos, tá? Então, tem alguns custos invisíveis
que o gestor só vai sentir quando ele resolver implantar dentro da casa dele. Não faz sentido. Plantar. Não faz nenhum sentido. Porque tu vai sair do teu business. Uhum. Tu tem que te preocupar com o conforto do teu paciente, tem que te preocupar com uma recepção bem feita, com o treinamento da tua equipe, com a agilidade da informação, com a tecnologia necessária para o gerenciamento de toda essa tua rede, toda essa clínica, hospital, e deixa essa documentação conosco. Seja digitalizando, seja armazenando, seja organizando, seja tratando, enfim. Necessidades envolvidas na gestão de documentos, terceiriza. Chama a Arquivotec, me chama, bater um papo. A ideia inicial do bate-papo era fazer virtual, mas se tiver um cafezinho, a gente vai lá pessoalmente. Já fizemos um diagnóstico em loco, tudo isso de forma totalmente gratuita. Eu repito, eu já falei hoje, eu amo gestão de documentos. Eu atuo isso com mais de 25 anos. Se você precisa, um dos princípios, né, que se fala na psicologia, enfim, que tu tem que amar o que tu faz, tem que adorar o que tu faz. Eu sou esse cara. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, eu não faço isso por obrigação, eu aplico os projetos, eu gosto de ver o resultado, eu gosto de acompanhar, eu me dedico inteiramente para que, e de novo, apesar de comercial, repito, a digitalização é o mais caro. Teria que ser meu carro-chefe para vender. Mas se ele não couber para o teu projeto, pode ficar certeza que a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a resolução do teu problema, e para isso que a Arquivotec está disponível, para isso que eu trouxe a minha experiência justamente no slogan da minha empresa. Simplificando arquivos. É isso que eu quero fazer, simplificar a gestão de arquivos da tua empresa. Então, digitalização, finalizando o nosso bate-papo, é uma etapa do processo, ele não é todo o processo, e se você quer pensar em digitalização, pensa em todo o processo que ele deve estar, que a digitalização estará inserido, que é a gestão eletrônica de documentos. Como vai preparar, como vai imputar, como vai gerenciar, e principalmente o último ponto que tu levantou agora, onde vai e de que forma vai armazenar. Então, feito isso, respondeu todos esses quesitos, entendeu que ainda dá para fazer dentro da empresa? Porra, sucesso! Que eu vou adorar saber que tem mais uma clínica, vai ser mais um hospital que está usando a tecnologia de gerenciamento eletrônico de documentos, que desenvolveu um projeto bacana, que tem entrega bacana, que está entregando experiência bacana para o seu cliente, independente da negociação que a gente tiver. E se tiver alguma dúvida, meu WhatsApp está à disposição, tanto lá no site da Arquivotec, quanto aqui embaixo. Marcos, isso aqui eu estou fazendo aqui interno, a gente está fazendo assim, eu vou ter o maior prazer de respondê-lo com toda certeza, sem nenhum custo de consultoria, pelo simples fato de gostar e saber que tem um projeto dessa área sendo desenvolvido, sendo entregue. Mas agora, gente, a gente tem pauta, tá? O que eu vou fazer agora não tem pauta. E eu prometi para vocês no começo do vídeo que se ficasse até o final aqui ia ter uma surpresa. E agora, neste momento, é a surpresa, inclusive para ele. Marcos, vamos deixar aqui na tela agora. É, surpresa para mim também. Vamos deixar aqui na tela agora um voucher, um cupom. O que tu vai fazer pra gente que tá assistindo aqui agora? Ele não sabe, tá, gente? Eu vou dar 10 segundos para ele pensar aqui agora. O que a gente vai fazer para quem chegou até aqui agora? O que é que tu vai fazer agora? Diz para mim aqui, ó. De digitalização, tu vai dar o quê? Para quem tá nos assistindo. Para quem tá assistindo, disse, eu assisti o teu podcast, fui até o final. Não vale arrastar aí o vídeo, hein? A gente vai descobrir se tu arrastou o vídeo até o final. Dá para descobrir, a gente faz um... O que a gente pode fazer? Vamos fazer um combo? Vamos fazer um combo. Se contratar a digitalização mais software, eu dou 3 meses de mensalidade de software gratuita de gerenciamento eletrônico de documentos de acordo com a legislação. Servidor é software 100% cloud. 100% cloud. Tá? Online, tudo. Não tem nenhum tipo de treinamento, configuração, cadastramento dos usuários, suporte técnico incluído. E contratando a digitalização, a gente entrega 90 dias de entrega dentro dessa solução, que já está consolidada aqui, funcionando em Florianópolis. Eu tenho um cliente que já tem 1,5 milhão de imagens dentro desse software, com 25 usuários cadastrados e usando. Então, você ganhará 90 dias de utilização desse software totalmente gratuito, só porque está nos prestigiando hoje, contratando a digitalização com a Arquivotec. Que nome é este cupom? Vamos botar um nome de cupom aqui. 90 dias? Cupom 90 dias? Cupom... Clínica digital? Não. Clínica... 90 dias, vai. A gente não é tão criativo assim para coisa. Em cima da hora, assim, e foi verdade, eu não sabia. Nada. Eu tive que calcular aqui, fazer os cálculos rápidos. Minha gerente financeira lá, minha sócia, vai comer no fígado, eu acho. Desculpa. Mas, enfim, gerente não, né? Ela é dona da empresa também, minha sócia. Então, mas é bem possível, Porque, o que eu pensei agora, rapidamente? Se eu oferecer qualquer desconto da imagem, ele pode achar o quê? Que eu vou virar Black Friday.
Eu mando a proposta para cima, dou desconto e abaixo e pronto. E talvez eu pensaria. Né? Então foi a única de trazer valor agregado, é de trazer 90 dias de mensalidade gratuita para software com 3 usuários. E o detalhe, esse software possibilita, se tu não quiser, um dos pilares que eu tenho dentro da Arquivotec é entregar o projeto e deixar com o cliente caminhe a partir dali sozinho. Então, se você tem um legado e você quer dar continuidade do projeto de digitalização, esse software nosso permite. Eu digitalizo todo o legado, imputo nele e a partir dali, esse cliente de 1 milhão de imagens está fazendo já. Ele está imputando várias imagens todos os dias de processos novos que estão entrando. Eu estou digitalizando o legado e ele está digitalizando. Então, ele é um software completo, é uma ferramenta completa, utilizado por N empresas no país, que entra em contato, que a gente fala e dá as informações, dá as referências necessárias, demonstra, faz, enfim. Mas eu consigo um cupom de 90 dias de ferramenta de software cloud. Cupom. Aquela preocupação que o Rodrigo mencionou de servidor, esquece. Responsabilidade nossa. Nós temos servidor, vamos dar servidor. Então tu não vai preocupar com nada. A única coisa que vai preocupar é ter... Não, nem tinta na caneta para assinar o contrato digital. Cupom 90 dias. Chega no WhatsApp do Marcos, 90 dias, Marcos. Eu quero meu 90 dias aqui, e além do papo extremamente sensacional. Mais uma vez. Só um detalhe. Claro. Não existe mínimo de digitalização, beleza? Okay. Não. Eu preciso digitalizar 5 mil para ganhar um cupom. Não. Contratando, solução, mais software, digitalização. 90 dias do software, pode ser uma caixinha, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 200, 300, né? Quanto mais, melhor. Mas é isso, 90 dias, entre em contato, nosso cupom está à disposição, meu celular vai estar sempre em contato diretamente comigo, não vai falar com o vendedor, não vai falar com o chatbot, não vai falar com o Marcos diretamente no meu WhatsApp. Tá corrido, mas enquanto eu puder fazer isso, eu vou estar à disposição para atendê-los com o maior prazer. Nós vamos fazer, como eu peguei ele de calças curtas, né? Segundo ele, literalmente, a gente vai botar aqui na descrição a validade desse cupom. Então, agiliza, porque vai ter uma validade aqui, que a gente vai botar aqui embaixo, ele vai pensar com carinho, e até esse dia aproveite essa condição super especial. É isso, Marcos. Nos vemos daqui a 15 dias. Obrigado. Sensacional. Um prazer, mais um bate-papo, e agora tá começando meu Deus. A fluir, tá começando a... Nós vamos estar com vinho aqui. A próxima, hein? Aí sabe o que a gente pode fazer na próxima? Com vinho? Curiosidades e mitos. Mitos, ele. Boa. Arquivologia. Próximo episódio 4, mitos e curiosidades sobre o quê? De... Gestão arquivística geral, por exemplo. Eu já peguei documentos, já fiz recolher de documentos numa cadeia. Meu Deus. Próximo episódio, então. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Aproveita o cupom.